Hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre a doença de Parkinson. O Dr. Manuel Jacobsen Teixeira é neurocirurgião. Ele atualmente trabalha no Hospital das Clínicas, no Hospital Sírio-Libanês e atende nos consultórios do Pacaembu e Jardim Paulista. Tá aqui e vai nos ajudar a entender melhor o que é o Parkinson. Por favor, doutor. Muito obrigada por ter vindo. Esse é um assunto muito importante, um assunto sério e que a gente precisa entender um pouquinho mais. Vamos sentar então para conversar? Sabe que ontem mesmo a gente avisou que hoje seria o assunto do dia e muitos telespectadores já participaram enviando algumas perguntas, participaram com as suas dúvidas, com suas colocações, né? Mas antes da gente passar as nossas dúvidas, eu queria entender o que é exatamente a doença de Parkinson. A doença de Parkinson é uma doença que acomete uma pessoa a cada 500 pessoas em países como o Brasil. Ocorre uma a cada 100 pessoas com mais de 60 anos. E o número de pessoas acometidas aumenta, tendo em vista que a sobrevida da população tem aumentado também. Existem alguns sintomas cardinais da doença de Parkinson: a rigidez, o tremor e o movimento lento. Agora, além desses problemas, outros problemas chamados sintomas não motores estão presentes na pessoa com Parkinson: depressão, alteração no controle do esvaziamento da bexiga, incontinência, urgência urinária, alterações da sensibilidade. É comum que a doença de Parkinson se inicie com perda do olfato, da percepção do cheiro, dos odores, alterações que caracterizam a maior transpiração, maior produção de saliva, maior aumento da transpiração, entre outras alterações que podem ocorrer. É uma doença genética? Existe, com certeza, em toda doença crônica com caráter degenerativo, um componente genético, mas a presença do gene com força ocorre em mais ou menos 10% daqueles que são acometidos pela doença de Parkinson. Nos demais 90% se sabe a existência de alterações genéticas, mas é um gene que não tem força e expressão tão importante para ter algum significado, pelo menos nos conhecimentos que nós temos hoje em dia. E se não é genética a causa, qual seria a outra causa? Então, existem as doenças causadas por alterações do meio ambiente. Então, a ingesta de alguns elementos, como, por exemplo, alumínio. Alumínio? Então, as pessoas que trabalham numa fábrica de alumínio, em contato com alumínio, elas têm uma predisposição ou mais do que isso, em alguns lugares do mundo, por exemplo, em algumas cidades do Canadá, em que se utiliza água extraída de poços, né, de profundidade, em que há alta concentração de alumínio, a frequência da ocorrência de doença de Parkinson é maior. Intoxicação por alguns solventes químicos que foram usados no passado na indústria também podem causar doença de Parkinson. Então, é uma doença que tem causas ambientais, mas na maioria das vezes ela é degenerativa, em que não há uma causa identificável, que seguramente uma alteração genética que fez com que algumas regiões do sistema nervoso envelhecessem, se desgastassem, se degenerassem mais precocemente do que o esperado para a faixa de idade. Apesar de ser uma doença degenerativa, uma doença que vai se agravando ao longo do tempo, é possível tratar essa doença e fazer um controle para que ela não represente uma piora para o paciente? Não há dúvida que sim. Os cuidados gerais daquilo que os médicos sempre recomendam: ter uma vida sadia, manter a atividade física, evitar o imobilismo, tanto físico como mental, são medidas que fazem com que todas as doenças degenerativas tenham uma evolução mais alentecida. Quando usar remédios, usar com a parcimônia devida, não exorbitar. É muito comum a pessoa com Parkinson querer ser super tratada, hiperdimensionar o resultado do tratamento. Isso talvez não seja bom, porque os remédios em dose exagerada podem ter um efeito nocivo também. Então, usar o remédio de modo parcimonioso e não esquecer que a atividade física rotineira faz parte também da prescrição médica. Agora, a pessoa, quando ela descobre o diagnóstico, quando ela tem o diagnóstico de que ela está com a doença de Parkinson, eu acho que é inevitável que ela fique abatida. É uma dos sintomas da doença a depressão, mas eu acho que vem também uma depressão, né, e um susto muito grande, porque tem essa ideia e o conhecimento de ser uma doença degenerativa. Mas existe a chance da pessoa ter a doença de Parkinson e conseguir manter uma qualidade de vida estável, ok, e segurar
a parte não só motora, mas também com os outros aspectos da doença de forma saudável, que permita que essa pessoa passeie, que faça suas atividades regularmente? Sim, esse caráter pejorativo que se dá para as doenças degenerativas, às vezes é um pouco exagerado também. Hoje em dia, para grande parte das doenças degenerativas, e não somente para a doença de Parkinson, existem várias estratégias de se tratar. Hoje, o médico conhece melhor a biologia de como o sistema nervoso funciona e existem numerosas intervenções possíveis de se oferecer aos clientes no sentido de melhorar a qualidade de vida. Então já foi o momento em que a doença de Parkinson era realmente um drama. Hoje nós temos remédios que melhoram a função, melhoram o movimento, remédios que melhoram o humor, melhoram o desempenho como um todo, programas de treinamento para reabilitação na postura, na marcha, na fala e também intervenções operatórias que quando aplicadas no momento certo para a condição apropriada, resultam em melhora funcional bastante importante e não há dúvida que houve uma mudança da água para o vinho em relação ao resultado do tratamento de pessoas que têm enfermidade de Parkinson. Perfeito. E é o que nos contou o Décio Brits, que é aposentado hoje, tem 62 anos, e descobriu aos 54 anos que poderia estar com Parkinson, porque apareceram os primeiros sintomas: rigidez muscular, andando em marcha, escrita diferente, letra menor e também esse sintoma da depressão. Mas ele teve diagnóstico aos 55 anos, fez um tratamento clínico durante 5 anos e melhorou muito. Aos 58 anos fez a cirurgia para colocar o marca-passo cerebral e ele hoje diz que está muito feliz após a cirurgia, que as mãos pararam de tremer, ele não sente vergonha de sair com os amigos e familiares, e inclusive se dispôs a vir aqui para contar isso para o Brasil inteiro. Me dá um minutinho que eu vou receber com o maior carinho, senhor Décio. Muito obrigada por ter vindo, que coisa boa, viu? Eu sempre fico feliz de ver o ser humano se dispondo, abrindo o coração e a alma, para falar assim, olha, eu estou enfrentando uma doença, mas eu estou bem e você que está aí em casa aí deprimido vai ficar bem que nem eu. Muito obrigada. Obrigado, você pode sentar ali um pouquinho, e a esposa do Décio também veio. Muito obrigada. Tudo bem. Por ter vindo, e o seu papel hoje aqui com certeza também é ajudar as mulheres, muitas mulheres que enfrentam essa notícia e que às vezes também não encontram força para falar para o marido, vamos lá, que tá tudo certo e a gente vai ter o resultado que é possível hoje. E é possível uma melhora muito grande, não é? Ah, sim. Você hoje realmente está diferente diante da cirurgia. Estou com a vida totalmente mudada, alterada e... Como é que foi Como essa... você falou, né? Eu inicialmente sentia que ele tinha os sintomas, né? De questão muscular, rigidez, escrita, microescrita, escrita bem pequenininha, tal, tremor, né? E isso aí tudo vai trazendo um constrangimento, você vai... Aí procurei os médicos, tal, até que clinicamente eu acertei e fiz um tratamento clínico durante uns 4 anos, né, bem? E aí depois eu tive a satisfação de conhecer o Dr. Manuel Jacobsen, né? Também conheceu um médico maravilhoso que cuidou do senhor com carinho danado, né? Claro. E como é que foi esse implante? Como é que é essa cirurgia? Ela assusta, né? Quando a gente pensa que vai fazer uma cirurgia que vai mexer no nosso cérebro, não é isso? Mas como é que a princípio assusta um pouco, né? Porque eu não tinha conhecimento. Já através de matérias eu acompanhava alguma coisa, né? Mas a medicina evoluiu muito e depois eu fiz com excelentes médicos, né? Então eu acho que essa tranquilidade que você tem também de fazer um tratamento desse com pessoas que se dedicam a vida toda a fazer isso, né? Então isso aí realmente ajuda muito. Com certeza. E é uma cirurgia longa, essa é o implante de um marca-passo cerebral? Nós sabemos que a célula nervosa, ela funciona mais ou menos como se fosse um circuito elétrico. Então, se nós colocarmos dentro desse circuito elétrico algum equipamento que possa fazer com que os impulsos nervosos tenham uma certa fluência em termos de sequência com que eles ocorrem, nós podemos melhorar a rigidez, o tremor,
melhorar a velocidade com que o movimento ocorre. E qualquer paciente pode se submeter a esse tipo de cirurgia? Qualquer doente pode submeter. Então, o procedimento consiste em se fazer um pequeno orifício na região anterior aqui da caixa craniana e se introduz no interior do cérebro cabos elétricos chamados eletródios que vão entrar em contato com algumas regiões estratégicas, no caso do problema do Parkinson, em regiões que controlam o movimento. E através então desse cabo, o estímulo gerado por um aparelho colocado normalmente aqui na região peitoral, que é o marca-passo, o estímulo alcança o cérebro e faz com que essas células passem a trabalhar dentro de um regime normal. É assim que funciona. A cirurgia tem vários méritos. Além de melhorar o sintoma, ela permite também reduzir a quantidade de remédios e, desse modo, a toxicidade causada pela medicação se torna menos importante. Maravilha. E a dona Cândida veio aqui, muito bom, como eu falei no começo, vai dar uma força para as mulheres que hoje estão convivendo, às vezes, ou com a sua própria notícia, mas também com a do esposo, né? E aí eu queria saber, você sentiu diferença do antes da cirurgia para o depois da cirurgia? Muita. Antes da cirurgia, o Décio, além de tremer, ainda tinha os episódios de depressão e, por vergonha, pelo tremor, ele estava se fechando, estava se escondendo dentro de casa. E após a cirurgia, graças a Deus, ele retomou todas as atividades, inclusive as atividades de direção sindical, voltou a trabalhar, ele aposentou e voltou a trabalhar conosco no escritório. Então, vamos passear, fazemos viagens. Ele fez caminhada, fez Compostela. Olha, no final, você fez Compostela depois da cirurgia? Depois da cirurgia. Maravilha. Mas não fiz, eu fiz um trecho só, explica. Mas olha, 140 quilômetros é bastante. Andei 140 quilômetros. Você andou 140 quilômetros? Em uma semana. Então, realmente deu diferença. É campeão, né? É muito bom. Olha, esse é um passeio que não é para qualquer um, não. Esse daí, eu acho que vocês não vão ver no Rede Vida Visita. Precisa de um bom preparo, né? É. Agora, vale a pena procurar o tratamento, porque realmente tem diferença, né? Muita diferença. A qualidade de vida dele mudou muito. E o pós-operatório? Eu ia perguntar para o Décio, mas é melhor perguntar para quem acompanhou. Ele foi muito manhoso? Não, só que uma semana depois ele teve a doença suína lá, como é que é? A gripe suína. Uma semana depois. Foi durante o surto que teve, né? Porque graças a Deus como eu escapou estava ileso. hospitalizado, peguei. Pegou a gripe suína, mas pronto, agora também não pega mais nada. Agora é só curtir a vida e viajar bastante, passear muito, Estamos né? passeando, graças Bom, gente, a Deus. eu vou fazer um intervalo rapidinho, mas depois tem perguntas dos telespectadores e a gente conversa um pouco mais, tá bom? Sobre Parkinson, um assunto bem interessante, muito bom a gente entender mais sobre essa doença que afeta, como a gente acabou de aprender no primeiro bloco, de 1 a cada 500 pessoas aqui no Brasil e que tem tratamento e que oferece algumas opções, inclusive a cirurgia, para uma qualidade de vida maravilhosa. O Décio é um paciente que tem Parkinson, a gente pode falar que ainda tem a doença, porque ele está em tratamento, apesar de já ter feito a cirurgia, é isso? Mas que fez a cirurgia e hoje só tem coisas boas para contar, né? A gente estava falando bastante aqui no intervalo, Décio, eu te perguntei, na hora que você descobriu a doença, você deve ter levado um grande susto, né? Deve ser um baque, né? Não, Você era muito novo. A gente, quer dizer, novo, Ainda é. Hoje... Não, 54 anos é um menino. É. Pra mim é um menino. E 62 ainda é um menino. Mas o Parkinson, o Dr. Manuel está aqui também, hoje se revela até em pessoas jovens, né? De 25, 30 anos. Então, é claro que para a gente, principalmente os sintomas, o fato de restringir muito o movimento, você acaba caindo em depressão, então realmente é um baque. Mas no momento que eu acertei meu tratamento clínico, aí já reverteu a situação. Então o importante é começar o tratamento clínico. Clínico, porque exatamente. Aí o paciente consegue ter uma melhora de todo o estado, né? Emocional Isso. e físico, é isso? Com certeza. E olha, você que está com os primeiros sintomas, como o Décio já contou aqui pra gente, ele sentiu rigidez muscular,
andando em marcha, a escrita é diferente, a letra menor, procure um médico, procure um especialista. Perguntei para o Dr. Jacobsen sobre a cirurgia, se ela é disponível no SUS, e é assim, né? Como foi que o senhor me explicou? São procedimentos validados para serem usados aqui no nosso país, né? Existem normas que regulamentam a atividade médica e é disponibilizado também nos hospitais públicos, especialmente os universitários, né? Onde existe centros de desenvolvimento de tecnologia e de adaptação de tecnologia para o mercado brasileiro. Ok. Recebemos algumas perguntas desde ontem. A Márcia Parreira pergunta se o mal de Parkinson é genético. Nós já respondemos, o senhor já respondeu aqui que sim, né? Se tem idade para se manifestar. Costuma ocorrer habitualmente em pessoas com mais de 60 anos. Mas existe uma variedade da afecção chamada de Parkinson juvenil, que ocorre nas pessoas na segunda, terceira década de vida e que tem um desenrolar semelhante ao Parkinson que ocorre em pessoas de idade mais avançada. A Marisa Martinelli gostaria de saber se tem como evitar essa doença. Não, ainda nós não temos instrumento que permita evitar. Se não há dúvida que à medida que se descobre algum agente ambiental que acelere a progressão da doença, isso é colocado dentro das atitudes que as Secretarias de Estado do Meio Ambiente e também a Secretaria de Estado da Saúde colocam em prática na comunidade. A Graci Marques Bastos, ela diz que eles estão fazendo exames na vozinha, pois existe a suspeita da doença, e se ela tiver realmente o Parkinson, qual seria a melhor maneira de reagir? O que eles têm que fazer? Procurar um médico, ou seu médico privado, ou no posto de saúde. Existem médicos capacitados para tratar do problema. Qual é o especialista que ela deve procurar? O clínico geral pode ser uma pessoa que inicia o tratamento e o ideal é o neurologista clínico, uma vez que ele disponibiliza de conhecimento de associar medicamentos e fazer as propostas para o tratamento. E não esquecer que, além dos remédios, a reabilitação também é importante, ou seja, treinamento de marcha, do equilíbrio, terapia da voz, ou seja, fonoaudiologia, terapia ocupacional, são instrumentos importantes de tratar a doença de Parkinson também. Perfeito. Já recebemos algumas perguntas agora pelo telefone. Daqui a pouquinho a gente vai passar essas perguntas para vocês. Um minutinho que eu já volto. Viu? Deixa eu passar as perguntas. Tem várias perguntas. O pessoal participa mesmo e está todo mundo interessado. Eu fico feliz da vida porque é uma oportunidade da gente ajudar, né? Levar conhecimento para quem está precisando de uma luz. Bom, a Tatiana Brito Martinelli, ela diz: olá, boa tarde. Meu pai foi diagnosticado com Parkinson há pouco mais de um mês. De uma semana para cá surgiu uma febre. Ele teve que ser internado na CTI e não descobrem o motivo da febre. Já fizeram vários exames. Isso pode ter alguma ligação, doutor? É pouco provável que haja relação entre a febre e a doença de Parkinson. Ainda mais numa fase inicial da doença, em que habitualmente a quantidade de medicação utilizada é muito pequena. Tá, mas pode existir alguma ligação ou não? Quando a pessoa utiliza a dopamina, né, sob a forma de L-dopa, em dose muito alta e suprime o uso ou interrompe subitamente o uso, a pessoa pode ter manifestações clínicas que incluem a febre. Mas isso normalmente em fases avançadas da doença e habitualmente não em 4 semanas de tratamento, como parece ser o caso. Ok. A pergunta agora é da Edilene Cristina Batista, ela é de Campinas. Meu filho desenvolveu um tremor muito grande e foi diagnosticado por tremor essencial familiar. Ele fez tratamento por 7 anos e não adiantou nada. Abandonou os estudos e mal consegue se alimentar, pois tem dificuldades para segurar os talheres. Existe possibilidade de cirurgia neste caso? Sim, a cirurgia também se aplica ao tratamento do tremor. Não há dúvida que o alvo, ou seja, o local de estimulação, difere em alguns aspectos daquele utilizado para a doença de Parkinson, mas o tremor essencial, ele também é objeto de tratamento cirúrgico. Os resultados costumam ser bastante satisfatórios também. A Débora Tavares pergunta qual o custo dessa cirurgia. Nós já falamos que ela está disponível na rede pública, através do SUS, mas também está disponível na rede particular. E aí os custos variam? Os custos variam. Habitualmente, os seguros médicos, os convênios médicos, eles têm o compromisso de dar assistência integral, inclusive para o tratamento da doença de Parkinson.
Habitualmente, quando a pessoa tem filiação com algum seguro ou algum convênio médico, esses custos são de atribuição do próprio convênio e a pessoa não é onerada em relação à execução da operação. O Wagner Silva pergunta o que fazer com a discinesia. Eu não sei o que é discinesia. Discinesia são movimentos exagerados que ocorrem em momentos avançados da doença de Parkinson. Mas ele já diz aqui que fez a cirurgia com o Dr. Flávio Belmino e gostaria de saber agora o que fazer com a discinesia. Então, a discinesia ela é tratada de vários modos. Uma das indicações da cirurgia é a própria discinesia. Para se tratar, se deve reduzir ao máximo o uso de remédios que têm ação semelhante à dopamina. Então, a primeira atitude seria essa, analisar a possibilidade de associação de remédios para evitar que haja momentos de pico de dose da dopamina. Então, existem produtos que têm essa propriedade, ou seja, reduzir a dopamina e usar remédios que evitem flutuação de dose e ajustar o equipamento que foi implantado. A Aparecida Silva Profeta Santos, é do Rio Grande da Serra, em São Paulo, diz que tem 53 anos, está com desequilíbrio, sente a cabeça rodando, muito zumbido no ouvido. Pergunta se isso pode ser sinal de Parkinson. Ela já faz tratamento para labirintite, mas não tem resultados. Não, essas manifestações não são comuns nas pessoas que têm doença de Parkinson. Entretanto, alguns medicamentos que eram até recentemente utilizados como medicamentos de primeira linha no tratamento da assim chamada labirintite, ou seja, das tonturas, bloqueavam a dopamina e induziam na pessoa uma condição clínica semelhante à doença de Parkinson. Mas hoje em dia são remédios de conhecimento de todos os médicos e não são mais utilizados como já o foram no passado. Ok. A Neide Benício, do Rosário Ferreira, diz que tem um irmão que está com tremor devido à paralisação. Tem algum problema ele ficar com a língua para fora? Eu acho que ele deve ter tido uma paralisia, será? Não. Olha, ela diz, tem um irmão que está com tremor devido à paralisação. Tem algum problema ele ficar com a língua para fora? O fato da língua ser exposta ao meio ambiente pode trazer problemas, sim. A língua foi feita para ficar num ambiente úmido, né? Ela é banhada pela saliva e a saliva é renovada nas 24 horas do dia. Exposição ao meio ambiente pode significar ressecamento da língua, ocorrência de úlceras, muitas vezes perfurações e perda da integridade da língua. Isso é um problema, sim. Então a pessoa deve procurar um médico. Existem vários procedimentos que são utilizados para acomodar a língua dentro do ambiente onde ela deveria estar. Perfeito. Tem outras perguntas chegando, mas infelizmente o tempo da televisão não é o que a gente gostaria, né? Podíamos passar a tarde aqui batendo papo. Dona Cândida, obrigada pela sua presença. É Cândida, né? Esse dona não é uma questão de respeito, né? Coloca uma questão que a gente não gosta muito, né, Cândida? Eu brinco e falo assim que como primeiro professora, depois enfermeira, depois advogada, fique à vontade. Se quiser chamar de dona, chama de doutora Cândida. Também tranquilo. Quer deixar um recado final aqui para as mulheres que estão assistindo? Quero. O X é estar junto, amar para poder observar e quando perceber alguma coisa, procurar quem pode ajudar. Porque às vezes a gente fica, vamos fazer o chazinho, o remédio caseiro, isso, aquilo, não é nada, vamos disfarçar. E isso só atrasa uma cura, um tratamento que pode ajudar e muito. E superem os medos. Eu, como católica, através da religião. Muito bom, muito obrigada. Décio, um recadinho aqui para quem está hoje vivendo aquilo que você viveu aos 54 anos ou que está vivendo hoje. Bom, o recado é que tenham fé, né? Tenham esperança na vida, porque realmente é uma doença, como o doutor falou que antes, naturalmente, era muito difícil, né? Mas hoje existem muitos recursos, muito remédio, muita essa técnica da cirurgia. Então, é uma doença que você tratando, principalmente clinicamente, às vezes sem fazer a cirurgia, você já melhora a sua qualidade 90%. Então, esse é o recado que eu tenho que dar, quer dizer, não desanimar não, levar em frente a vida e tocar o barco. Maravilha. Doutor Manuel Jacobsen Teixeira, muito obrigada pela sua presença. Quer deixar um recado final? Bom,
O recado é, hoje em dia, várias doenças, inclusive a doença de Parkinson, sofreram um grande avanço em termos de conhecimento do porquê da causa e de como tratar de modo seguro e apropriado. Então já foi aquele momento em que as pessoas se deprimiam em função de problemas dessa ordem. Vários avanços ocorreram, vários estão para serem implementados na prática diária, então nós estamos numa nova fase do tratamento dessas doenças. Então, quem tiver a doença de Parkinson, procure o seu médico de confiança. Se não tiver recurso, procurar o posto de saúde. Existem remédios disponíveis na rede pública para tratar essa população. E naquelas pessoas que, porventura, o tratamento clínico não trouxer benefício ou houver adversidade, não há dúvida que a cirurgia ainda é uma opção bastante segura, bastante aplicável. E hoje nós temos no Brasil centros bastante bem equipados para realizar as cirurgias com qualidade. Muito bom. Muito obrigada a todos, muito obrigada pela presença e pela aula. Felicidades. Aqui que tivemos de vida, de fé Satisfação. e de força de vontade. Parabéns, viu, a todos vocês. Uma ótima tarde.